Isaías 58, versículo 11 e 12. Aleluia. Essas profecias que nós vemos aqui em Isaías, qualquer profecia, elas estão disponíveis em Cristo Jesus para o cumprimento. Qualquer profecia que se achar de promessa, elas estão disponíveis na verdade. E conhecereis a verdade encherá de libertação, de livramento e de liberdade, né? Ela te encherá, a verdade te encherá de liberdade. Fala com o seu irmão aí, a verdade está te enchendo de liberdade. A verdade está te enchendo de liberdade. Aleluia. É isso aí. Essas coisas que nós conversamos aqui, esses tópicos assim desse jeito, que você repete, é bom você procurar um jeitinho de escrever isso, de analisar isso, porque isso vem para você, vem para a sua área de ação, vem para a sua família. Olha o que Deus falou para Isaías e não acontecia no tempo de Isaías, veio só acontecer depois de Jesus Cristo. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará a sua estrutura, os seus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Glória a Deus. Para que o país se torne habitável. Amém. Podem sentar. Senta falando, é um mapeamento, é um benefício da consolidação. Então faça mapeamento todo dia, todo o tempo. Porque consolidação, o que é consolidação? Estabelecer nossas raízes na rocha. Isso é consolidação. Então, como Jesus diz que cada dia basta o seu próprio mal, ou basta o mal de cada dia, ele está dizendo assim, todo dia você precisa rever aonde estão as suas raízes. Todo dia você precisa de dar uma olhada para ver se as raízes estão na rocha. E é maravilhoso, porque a gente percebe a raiz na rocha ou não, quando vem tentações, quando vem uma parcela de perigo, quando vem uma parcela de fraqueza, quando apareceu uma fraqueza. Olha lá na 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 9. Quando apareceu uma fraqueza. Depois que nós aprendemos sobre promoção espiritual de Deus, eu fico caçando uma possível fraqueza na minha vida ou na minha área de ação. 2 Coríntios capítulo 12. Antes de conhecer a lei da promoção, eu ficava como aquelas pessoas que não conheceram uma grande revelação de Deus. Vinha o problema, vinha a fraqueza, vinha a tentação. Eu procurava um jeito de jejuar, um jeito de chorar nos pés de Deus. Eu procurava uma forma de fazer uma campanha de oração, porque eu achava que o problema era algo muito forte que Deus deveria resolver para mim. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. O apóstolo Paulo passava por situações muito semelhantes à nossa, porque nós vivemos de revelação em revelação. Fala aí, de glória em glória. De glória em glória.
Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo, a partir do versículo 7 aqui, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. O primeiro versículo que nós lemos aqui, é o versículo 7, está dentro daquela expectativa que nós criamos quando vem algum problema. O Paulo também pensou assim. Ele pensou que aquele negócio que ele estava sofrendo era porque ele não podia ensoberbecer, e por isso ele tinha que ser esbofeteado quando ele ficasse, quando ele ministrasse, né? Ele visse milagre e a vaidade chegasse, aí chegava alguém e acordava ele: você não pode ficar soberbo. Ele pensava que era isso. Aí depois ele foi conversar com Deus sobre isso, né? Ele achava que era uma montanha, que era um grande problema. Então ele chegava em Deus por 3 vezes e clamava e pedia: Senhor, afasta esse trem de mim. Está me esbofeteando. Sempre que o Senhor me usa, sempre que o Senhor vai me usar, esse camarada me esbofeteia. Né? Aí eu fico sentindo necessidade, eu fico sentindo perseguição, eu fico sentindo angústia, eu sofro injúrias, eu estou sofrendo muito problema, então eu queria que o Senhor afastasse essa montanha de mim. E aí Deus conversa com ele. Deus faz cumprir Jeremias 33, 2 e 3, né? Se me buscares, te mostrarei coisas grandes e profundas que você não sabe. Ele não sabia, assim como muitos de nós ainda às vezes pode ser que não sabemos. Pode ser que não sabemos. Que qualquer fraqueza que acontece na sua vida, ela acontece por causa do poder que manifestou. Por que acontece uma fraqueza? Porque o poder já chegou. O poder vai sempre chegar primeiro. Fala aí, Deus vai chegar primeiro. Deus vai chegar primeiro. E Deus já colocou um juiz, já colocou uma lei nesse negócio. Para o diabo não tentar chegar primeiro, Deus já disse que o diabo não nos tentaria. Deus conversou com o diabo, né? Satanás, você não pode tentar o ser humano antes que eu lhe dê poder. Você não pode produzir nenhuma tentação acima da força do homem. Então, toda a tribulação que o Paulo estava sofrendo era o poder que estava lá. E Deus falou com ele assim: o meu poder está prontinho para aperfeiçoar a fraqueza. Mas você tem que olhar a fraqueza, expor a fraqueza, colocar a fraqueza para fora de ti. Você precisa colocar a fraqueza para fora do seu coração. Não deixe a fraqueza no seu coração. A fraqueza do seu coração, ela vai criar dúvida sobre a verdade. Se ela criar dúvida sobre a verdade não vai te dar liberdade. A verdade não vai produzir libertação. Quer dizer, o Espírito Santo não vai conseguir glorificar Jesus em nós. Então, reconhecer fraqueza foi o papel do mapeamento. Você pegou o mapeamento, você viu que maravilha quando você viu lá as fraquezas que continuam na minha vida. Fraqueza que continuam na minha vida,
E essa fraqueza na minha vida, ela está em mim e na minha área de ação. Ela está em mim e na minha área de ação. Falamos a última vez que o diabo, ele não vai querer me enfrentar cara a cara. Se eu estou na liderança, eu estou revestido de poder, estou revestido de autoridade, embora eu possa não conhecer isso. Embora eu possa estar sem conhecimento. E o diabo vai me matar por falta de conhecimento mesmo. Os meus filhos, diz a Bíblia, morrem por falta de conhecimento. E a Bíblia diz também, à medida que você conhece a verdade vai te dando liberdade. Você vai ter liberdade de vida. Essa liberdade que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, é a liberdade na sua área de ação. Justamente nas pessoas. Justamente nas pessoas que o diabo pegou desprevenido na nossa área de ação. O diabo está fugindo dele, e à medida que ele vai achando lugar, pessoas, o que é lugar? Pessoas desprevenidas. Fala aí, pessoas desprevenidas. Pessoas desprevenidas. Agora, tem ou não tem muita gente desprevenida na nossa área de ação? Tem ou não tem muita gente ocupada demais com o celular? Desprevenido. Tem ou não tem gente mais que não ora, que não busca Deus, que não busca poder, que não ora em outras línguas, que não profetiza, que não se humilha? Opa! Na nossa área de ação, quantas pessoas que não se humilham? Quantas pessoas que não baixam a cabeça? Quantas pessoas, me desculpa a expressão, tá? Que é igual o Lula, de pescoço curto. Lembra? Na entrevista dele? Eu sou de pescoço curto, igual a minha mãe, porque eu não me encurvo. Estou orando para que Deus, para que o Espírito Santo aumente o pescoço dele pelo menos para uns 2 metros, para ele aprender a se render. O homem que não se rende se explode. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Já pensou? Se o pescoço dele crescer, e aonde quer que ele esteja, ele pediu um mapeamento. Ah, meus filhos, então, não permita que a sua área de ação desenvolva dureza de coração. O apóstolo Paulo é o apóstolo que eu mais amo ler e meditar e procurar as verdades dentre as escrituras que ele escreveu, porque ele tinha um pensamento de se humilhar. Ele tinha um pensamento que ele carregava de gastar e deixar gastar por amor a vós. Ele tinha essa coisa. Então ele gastava pela família dele, ele se gastava pela área de ação e ele se deixava gastar. Abra sua Bíblia aí, em Marcos 11, 22 até o 25. Jesus está ensinando sobre fé. E quando chega no versículo 22, depois de verem uma figueira seca, chega no versículo 22, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Essa fé, meus filhos, é que faz toda a diferença, tá? Essa fé é que ela tem tradução na Bíblia. Não é uma fé humana, não é uma fé com inteligência, não é uma fé científica, mas é aquela fé que você passa a ter certeza das coisas que você espera. É essa fé aqui. Tá? Aí Jesus continua dizendo: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Porque, por isso,
vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, determinardes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, fala aí, alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Essa parte do versículo, vos perdoe as vossas ofensas, é assim, ó, para que vocês vejam a cobertura de Deus sobre vós. Perdoai o vosso irmão, para que você reconheça, para que você experimente a cobertura de vida que está sobre vós, para que você experimente o perdão de Deus. O perdão de Deus não é mexer com o pecado, não é tirar pecado. O perdão de Deus não é isso. Muitas pessoas ficam lutando para Deus tirar pecado. A mesma coisa do apóstolo Paulo ali. Ou Deus tira esse sofrimento de mim. Paulo, não é assim que eu funciono, não. Eu funciono revestido de poder. Eu chego com poder. Então, Senhor, tira o pecado de mim. Não. Eu vou te fazer superabundar a graça. Eu vou te fazer um favor imerecido. Aonde é que você pecou? Aí o homem fala assim: eu pequei porque eu traí a minha esposa. Esse é o pecado que você tem? Você quer que eu tire esse pecado de você? Quero. Eu não vou mexer com o pecado. Eu vou te capacitar como marido. Aí ele vem e reveste o cara de marido. Está vendo? Ele pega as vestes de marido que está em Cristo Jesus e veste no sujeito. Aí a vida que é Jesus, que a roupa de Jesus, absorve a morte. Veja que Deus não mexeu com morte. Veja que Deus não mexeu com pecado. Isso é profundo. Isso é grande. Se Deus fosse mexer com o pecado, preste atenção nesses detalhes. Deus ia ter que acreditar no pecado. Se Deus fosse acreditar no pecado, ele teria que desacreditar de Jesus. Viu? Jesus levou o pecado. Então, se a gente convencer Deus que a gente, que fulano e tal está em pecado, a gente falou: Deus é doido. Deus vai pensar: e agora? Eu acredito em Jesus que levou, ou eu acredito no Morones, no Baltazar, que está falando de pecado para lá. E agora, eu acredito em quem? Ele não tem isso. Deus não tem dúvida. Deus enviou Jesus. Deus viu que Jesus assumiu todas as coisas, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as iniquidades, e lá em João, Jesus deu uma lição sobre essa convicção. Jesus primeiro viu que estava tudo nele, né? Deixa eu ver aqui, né? Olhou, está tudo aqui. Aí ele viu que estava tudo nele, viu que estava pronto. Aí ele diz ao Pai: Pai, está tudo consumado. Olha que maravilha! Olha o relacionamento desses camaradas. Não tem dúvida lá. Então, quando você vê escrito aí, não é? Aí o versículo 26 nem no original não está, né? Porque ele está aí com parêntese aqui. Isso aí nós vamos encontrar na Bíblia, e mesmo no Novo Testamento, muita cultura de colocar peso sobre a pessoa para a pessoa se humilhar. É a mesma coisa de um pai de família, que é muito rico, e aí ele tem os filhos, e ele quer manter os filhos ali, aí ele demora a dividir a herança. E demora a abençoar os meninos. E aí ele começa a fazer aquele joguinho. Eu vou colocar 50 milhões na sua conta, meu filho, mas se você trabalhar direitinho um mês. Como se aquela herança não fosse do menino. Deus não se engana. Fala aí, Deus não se engana. Deus não se engana. Agora fala para o irmão: o que é seu, Deus já sabe que é seu. É isso aí. Deus já
passado que é seu, e Deus enviou Jesus Cristo para Jesus Cristo te entregar isso. Isso é seu. Você precisa levar isso para casa, não é? Então, nós precisamos, nós que vamos trabalhar com fraquezas, não é? Expor a fraqueza para receber poder, expor a fraqueza para revestir de poder. Nós que vamos fazer isso, temos que tomar cuidado com a dúvida no coração. Por isso que na oração hoje, nós vamos eliminar dúvida do coração, vamos eliminar pensamentos de difamação da mente, não é? E vamos passar pelo revestimento. O revestimento, de acordo com Marcos, que nós acabamos de ler, não é? Não duvidar no coração. Aí nós vamos precisar de ajuda. Fala aí, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Fala com o irmão aí, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Aí abra sua Bíblia, deixa eu ver lá em Efésios. Efésios capítulo 6. Não, então vamos voltar, né? Efésios não. Gálatas capítulo 6, depois. Gálatas capítulo 6. Nós vamos precisar de intercessores. Presta atenção. Quem é o intercessor da minha vida? É os irmãos que oram, é os irmãos que clamam, é os irmãos que estarão em oração. Pode ser que o meu intercessor estará no meio deles. Mas o meu intercessor, o seu intercessor, ele não gosta muito da ideia de oração coletiva, não. Ele prefere a ideia da oração que Jesus ensinou ele a fazer. Quando você for orar, entra no seu quarto e fecha a porta por detrás de ti. E o seu pai que está em secreto responderá. Por quê? Porque o intercessor vai precisar de desenvolver uma bênção generosa. Fala aí, bênção generosa. Bênção generosa. É assim mesmo, não é? Aí então, o intercessor que nós precisamos de ajuda é aquele que vai desenvolver a bênção generosa. É aquele que vai conhecer essas coisas aí, ó. O perfil da mãe, o perfil do filho, o perfil do pai, não é? Vai conhecer isso para ministrar sobre mim. Ele vai desenvolver um pacote, não é? E há duas coisas interessantes, né? Há uma bênção que a gente abençoa a pessoa perto. Isso aqui eu fiquei maravilhado. Essa caneta ia anotar aqui. Olha só, quem vai abençoar perto vai pôr a mão na cabeça da pessoa. Ele vai abençoar perto. Quem vai derramar essa bênção perto vai exercer autoridade e submissão. O ambiente da bênção perto, o ambiente da bênção em posição de mão, ela requer autoridade de quem vai ministrar e submissão de quem vai receber. Você vai ver isso lá no Isaac, no Jacó, Gênesis 28, né? Nós vemos na semana passada. Quando Isaac se reveste de pai, olha, se reveste, né? Ele não tinha vestimenta ainda, todo mundo sabe disso, né? No capítulo 27, você não vai ver Isaac como pai, em lugar nenhum você vai ver Isaac como pai. No capítulo 28, logo no primeiro capítulo, ele está revestido de pai. Aí então ele desenvolve a autoridade e chama o Jacó. Jacó, vem cá, senta. E deu para ele a bênção. E Jacó, sim senhor, sim senhor. Tá vendo? Aí Jacó faz a malinha e anda na direção da bênção, continuando a submissão. Então a bênção generosa, ministrada pessoalmente, ministrada individualmente, precisa de autoridade e submissão. Se o ambiente não proporciona autoridade e submissão, aí você vai para aquela ministração que a gente acha melhor. Eu gosto. Eu prefiro a administração do quarto. Eu estou sempre falando nesse quarto, né?
É o meu lugar. Eu entro no meu carro, estou no quarto, eu entro no banheiro, estou no quarto, eu entro na sala de aula, eu estou no quarto, não é? Hoje tinha prova, eu estou lá quietinho no quarto, aquele tanto de gente. É interessante como que as conversas deles vão ficando tudo na sala. Aí alguém encosta em mim, eu levo aquele maior susto do mundo. O que foi? O que foi? O senhor não está aqui, não? Estava não. Não estava não. Eu estava me preparando para a prova. Eu estava lá no quarto. Eu não falo isso para os outros, né? Então, vocês também não sabem disso, eu não estou falando para vocês. Estou falando só para você. Então, olha só. Quando o ambiente não proporciona condição de exercer autoridade e submissão, cala a sua boca, deixa a coisa passar e dá uma dor de barriga depressa. Desculpa, bem, você está falando aí, deixa eu ir no banheiro, deixa. Aí corre o banheiro, fecha a porta. Oh, Senhor, muito obrigado. Aí vai abençoar o seu amado, vai abençoar a sua amada, vai dar um carinho no seu filho, você que é rebelde, né? Dá um carinho nele. Aí quando você sai do banheiro, eu estava pensando aqui, pai, desculpa, tá? Estava pensando. Eu estava ali fazendo a coisa certa. A coisa melhor que eu acho quando você vai preparar uma bênção, e a Bíblia nos ajuda nisso, é a parábola do filho pródigo. O ambiente não tinha espaço para exercer autoridade e submissão. Talvez a autoridade eu tivesse, meu pai estava lá e pode ser que desenvolvesse autoridade. Mas o filho não estava. O filho estava gastando o restinho do dinheiro. O filho estava lá perdidão. E o pai entra no quarto e faz as roupas. Está vendo que beleza? Quando está tudo pronto, o próprio Espírito de Deus testifica com o subordinado que ele é filho de Deus. Ah, meus amores, essas coisas são boas demais. Essas coisas falam da plenitude dos tempos, falam do fim dos tempos da igreja, quando na nossa vida vai cumprir a lei de Cristo, que é o que nós vamos ver aí. Olha aí, capítulo 6, versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, fala aí, em alguma falta, fala aí, em alguma fraqueza, fala aí, em alguma loucura, aí agora vem, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu vejo Paulo falando isso assim, igualzinho eu falei, que é o melhor, né? Com os dentão abertos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis. Olha só, vós que sois espirituais, entra no quarto, fecha a porta por detrás de ti e faça um caminho novo. Amém. Corrigi-o, faça a correção. Entra no quarto, fecha a porta por detrás de ti e senta no banquinho do oleiro. Amassa aquele barro velho e faça um vaso novo. É isso, é corrigi-o com espírito de brandura, e coloca brandura lá, isso é feito no quarto. Vocês estão vendo por que eu amo o tal do mapeamento como benefício da consolidação? Volto a repetir, o que é consolidação? É levar as raízes para a rocha.
Mapeamento é benefício para poder colocar as raízes na rocha. Sem mapeamento não tem como pegar a raiz e colocar ela na rocha. Quebra tudo. Acaba ficando pior, né? Aleluia. Terminando aqui a nossa fala, abra sua Bíblia em 2 textos. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 8. E 2 Coríntios, já deixa aberto aí para fazermos 2 Coríntios. A gente podia ler a partir do versículo 1 até lá embaixo, todo 2 Coríntios 5 é muito importante, lá quando fala que você tem a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, está tudo falando desse poderio que está em você. E o erro do Paulo, lá no começo, foi pedir Deus para resolver, foi pedir Deus para afastar, não é? Afasta de mim os problemas, não é? Ainda hoje é um absurdo isso, mas ainda hoje temos igreja cristã, não é? Que ainda manda rolar a pedra ainda, né? Que ainda manda Deus pesar a mão, não é? Então tem umas coisinhas aí um tanto absurdo, mas lá tem ainda. Agora o apóstolo Paulo, quando recebeu a informação, ele recebeu assim: a minha graça te basta. Você pode movimentar ela, aplica a minha graça e você vai ter o lucro da minha graça, né? E aqui também aí Paulo entendeu tudo isso, escreveu aqui aos Romanos, capítulo 10, versículo 8: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é para os espirituais, é para aqueles que vai carregar a carga do outro. Por quê? Porque quando você impõe a mão em alguém, ou quando você ministra sobre alguém, você está crendo na justiça com o coração. O que é justiça? Quem se lembra? Tudo que é verdadeiro no coração de Deus. Não esqueça a frase mais não, e é desse jeitinho aí. O que é justiça? Tudo que é verdadeiro no coração de Deus. Aí, o coração de Deus tem verdade demais. Aí você está com uma questão. Então, tudo que é verdadeiro no coração de Deus em relação àquela questão. Você está com um filho com problema. Você está com um problema. Então você vai procurar justiça. Qual justiça? Tudo que é verdadeiro no coração de Deus em relação àquele problema. É aí que começa um processo grandioso de 2 Coríntios capítulo 5, de 1 a 5, que nós sempre lemos aqui. Vamos ler de novo. Olha aí, versículo 1: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Olha a justiça aí, ó. Tudo que é verdadeiro no coração de Deus, está vendo? É esse edifício aí que Deus fez. E por isso, nesse tabernáculo, nessa vida aqui, na nossa área de ação, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Tudo isso aqui é uma aula muito grande e profunda do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que quando você está sofrendo, quando você está vendo um sofrimento, você não está sofrendo por acaso, você está sofrendo porque você quer ser revestido da sua habitação celestial. Ou seja, o seu espírito, que já está pronto, está vendo o edifício. O que não está vendo o edifício é a sua alma e a circunstância.
É o que o Paulo está ensinando. Essas coisas é que nós precisamos de conversar entre irmãos, sentar com 2, 3 irmãos, vamos discutir esse negócio aqui. Por que o apóstolo Paulo está falando que, e por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial? Que conversa é essa? Se eu não estou vendo a minha habitação celestial, se eu só consigo ver o problema, eu só vivo com o problema, eu vivo sofrendo com o problema, eu durmo com o problema, eu acordo de madrugada suado com o problema, eu não durmo mais com o problema, eu só vejo o problema. E aí o Espírito de Deus está testificando com o espírito do homem, dizendo que ele é filho de Deus, que ele é herdeiro de Deus, que ele é co-herdeiro com Cristo. Está vendo? Está aqui o Espírito de Deus conversando aqui, ó. Só que aonde? No Espírito. Por isso que o homem carnal não consegue ver isso. E aí, vós que sois carnais, está vendo? Desculpa, vós que sois espirituais, levai as cargas. Muda esse irmão, ajuda ele, trazendo a justiça, trazendo o edifício para ele, porque o versículo 3 já diz logo isso. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, o que é isso? Se formos encontrados debaixo de intercessão humana, se formos encontrados debaixo de uma oração de um intercessor amigo, se formos encontrados debaixo de um intercessor que está lá no quarto dele, fazendo as minhas vestes, tecendo o meu edifício, se eu tiver vestido pela fé de uma outra pessoa, se alguém de fé estiver caminhando lá no quarto dele, Senhor, deixa eu ver o edifício que o Senhor fez para o Baltazar. O Baltazar está aflito, ele não conhece o edifício. Deixa eu ver. Aí então você está lá vendo o edifício, ó. Aí o Baltazar está lá no caixa-prego. Aí o filho pródigo está lá no meio da prostituição. Eu tive uma experiência muito prática com meu avô. Eu já contei isso aqui não sei quantas vezes, porque ela foi impactante. Meu avô ficou viúvo. E aí, lá em Minas, lá no interior, lá na roça. E aí veio passear, né? Já que ficou sozinho, veio passear em Brasília. Aí um sujeito aqui daqueles carnais, né? Chamou ele para levar para casa das prostitutas. E meu avô já tinha uns 70 anos. Ah, não, vô, o senhor está precisando de conhecer umas meninas aqui, nós temos umas meninas aqui, mas o senhor vai ficar bem, o senhor vai ficar leve. E aí levou. Aí a esposa daquele encapetado, né, ligou para mim apavorada no serviço. Eu estava trabalhando e ela ligou lá: Baltazar, entre em concordância de oração aí, porque o fulano de tal aqui levou o nosso vô para a casa de prostituta. E o meu vô foi até alegrinho, porque está esperançoso. Eu falei: pode ficar tranquilo, aqui também tem banheiro. Falei logo: aqui também tem banheiro, aonde eu trabalho. Onde eu trabalho também tem quarto. Que negócio é esse? Aí fui para o quarto tranquilo, sentei lá no vaso, né? Aí fiz exercício assim com a mão para a veia aqui cresceu. Aí a veia cresceu. Espírito Santo, muito obrigado. O sangue que corre aqui é sangue do meu avô. É maravilhoso demais. Ó, meu avô tem neto, graças a Deus. E o neto do meu avô já é pastor. Se eu sou pastor e neto, é porque meu avô já é apóstolo. E meu avô nem crente não é. Mas eu posso entrar no Santo Santo e ver o edifício. Agora, tranquilamente, querido Espírito Santo, repousa sobre meu avô para mim e convence ele que ele é meu pastor. Que eu sou pastor porque ele está deixando herança para mim. Está escrito lá que o homem de bem deixa herança para o filho do filho. Não é mesmo. Na mesma hora aconteceu o Ruth, né? Eu estava sem camisa, e aí ele olhou para a menina, e a menina já estava assim, já quase nua.
Ele olhou para a menina e, em vez de ver a menina, ele viu quem? Viu o neto. Olhou para a menina e puxou a camisa. Vai, minha filha, você parece uma neta minha. Desse jeito. E falou como era uma coisa que saiu, escapuliu. Eu sou crente. Escapuliu. Escapuliu, ele nem crente não era. Escapuliu, veio de algum lugar. Tadinha da menina. A menina puxou o lençol em cima dela e falou até da igreja que ela era. Eu sou da Assembleia, desse jeito. Aí foram fazer um culto lá. Por quê? Porque alguém foi para o quarto e formou o edifício. Não deixou a pessoa nua. Então o nosso papel é de não deixar a pessoa desvestida. O diabo quer condenar a pessoa, o diabo quer desvestir a pessoa. Olha o versículo 4. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querer sermos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Fala aí, isso é para espiritual mesmo. Amém. Acabou.